Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Missão Bentos Podcasts, agora na segunda temporada. E hoje vamos começar com o Thiago, do meu lado, junto comigo. Salve, galera. E acho que é isso. Vamos para os recadinhos e depois vamos para o primeiro convidado da nossa nova temporada. Bora. Você fala? Eu falo, você apresenta. Melhor. Então vai. Bom, galera, como a gente já veio falado na primeira temporada, na segunda a gente veio reforçar um pouquinho mais e com algumas novidades, né? Ainda temos a nossa loja, continuamos com ela, graças a Deus. Temos a camisa Bentos, hoje estamos com... Calma. Estamos uniformizados. Uma dela. E tem várias outras estampas bem bacanas lá também no site. A canequinha do Seu Santo de Devoção, que vem com uma frasezinha dele também bem bonitinha. A câmera tá ali, eu tô olhando pro lugar errado. E o Spotify, né? A gente tem as nossas gravações lá em áudio para você que viaja, que gosta de ouvir uma conversa bacana, uma conversa de Deus. Temos também a chave Pix para você nos ajudar a manter a missão, porque não é algo fácil, não é algo barato. Reforçando que não é para fins lucrativos, e sim para manter e crescer cada dia mais a nossa missão, chegando no coração, na casa de todos que vocês que nos ouvem e nos assistem. E se inscreve e deixa o like. É isso aí, galera. Nos ajude aí. Bom, então vamos lá. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui. Importamos ele de França. De França. para estar aqui com a gente. Ele que tem uma história aí bem bacana. Vem contar um pouco mais das suas experiências, das suas histórias de missionários, de pai de família, de membro de um movimento muito lindo que acontece aqui na nossa região, e espero que vocês gostem bastante. Então, apresento a vocês o Tarcísio. Salve Maria, grande alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, né? Franca Terra Boa, né? Pertinho aqui. E que bom, né, poder, quando vocês falam, né, principalmente da parte da evangelização, né, eu queria já clamar para você que vai nos acompanhar, né? Sempre que você puder ajudar essas evangelizações, como é importante, né? Que seja na compra de um objeto, numa camiseta, num Pix, na visualização, em curtir e compartilhar. Que alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Uma coisa eu garanto, hein? Vai ser uma horinha aí de um bom papo, que a minha única intenção é que nos aproxime de Deus aí. Amém. É isso aí. Bom, Tarcísio, a nossa dinâmica aqui é o seguinte: a gente começa apresentando, depois joga a bola pra você. Certo. E aí você vê o que você quer fazer com ela. Ótimo, vamos lá. Você tem aí 1 hora para contar um pouco da sua história. Vamos lá. E através dela a gente vai se intrometendo, vai fazendo umas perguntinhas que vai surgindo aí. Perfeito. Vamos dar um panorama geral também, né, para me apresentar para o pessoal. Então, como já falaram, faço parte de uma obra chamada Hallel, né? Dentro da história da minha vida, eu me converti em um acampamento da Escola Hallel, e ali estou desde então, já faz 19 anos. Conheci a minha esposa dentro de uma outra obra da Escola Hallel, né? Do outro acampamento. Então, eu me converti dentro de um acampamento chamado Rocoré. Conheci a minha esposa num acampamento chamado Manaim, né? Sou casado com a Thalísia, minha esposa. Nós nos conhecemos há 13 anos, somos casados há 9 e temos até então 8 filhos, né? É uma quantidade significativa. Eu amo essas reações, assim, né? Eu gosto de... Dos 8, nós temos 3 filhos no céu, né? Nós perdemos 3 gestações. E aí eu tenho a Maria, que ela tem 5 anos, a Ana, que tem 4, a Tereza, que tem 2, a Catarina, que tem 1 ano, e estamos esperando a Clara. Minha esposa está grávida, né? Então é uma escadinha que, obedecendo, é crescer e você multiplicar. Eu já não cresço mais, então um amigo meu, eu tinha um grande abraço para ele, ele fala assim, né? A palavra fala, crescer e você multiplicar. Se não cresço mais, vamos multiplicar. E tudo isso dentro de uma história que, há 6 anos atrás, nós não queríamos ter filhos, né? Então isso também faz parte da nossa conversão. E aí a gente vai
crescendo, entendendo aquilo que Deus quer e o chamado de Deus dentro de uma vida missionária, como você comentou, Felipe. Eu tenho também essa parte missionária. Então, na onde Deus nos convida a estar, nós vamos em retiros, palestras, pregações, formações, outros ralés que acontecem pelo Brasil, que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de participar. Então, é uma vida que, entre esses altos e baixos da vida cotidiana, a gente ainda tem a missão, o trabalho, os filhos, a esposa e tal. É uma correria. Eu brinco que eu não quero ser exemplo para ninguém, né? Minha vida, sou miserável. Mas eu acho que dá para olhar para a vida do Tarcísio e falar: eu acho que tem alguém mais cansado do que eu, porque tá ali, ele tem empresa, ele tem filhos, ele tem esposa, e na hora que Deus manda, a gente para tudo e vai fazer aquilo que é a vontade de Deus, seja numa missão. Dentre elas, recentemente, agora há 10 dias, nós abrimos uma loja, né, católica e franca, com o intuito de expandir a missão, né? Porque das coisas que eu mais gosto na vida é falar de Deus. E aí eu arrumei um jeito de poder falar de Deus o tempo todo, porque a gente tá na loja, aí chega alguém, pergunta de um livro, né? Pergunta da história de um santo, pergunta de uma imagem. E estar ali, vivenciando isso dia a dia, tem sido muito gratificante, tem sido muito emocionante de ver o pessoal ali, de ajudar com o mesmo intuito dessa evangelização, né? De poder levar Deus a todos os lugares, de todas as formas, e ajudar a que as pessoas possam vivenciar bem a religião delas, né? Então, basicamente, o Tarcísio, eu tenho 36 anos, eu não falei, mas assim, apesar da cara um pouco judiada, eu sou novo. Tenho 36 anos e estamos nessa luta para agradar a Deus. Essa a missão nossa maior. Uma missão bonita e difícil, né? Bonita. E nesse meio tempo, né, no tempo que sobra, eu tenho um apostolado digital também nas redes sociais, no Instagram, Pode, claro. @tarjunqueira, lógico, você vai falar não pode, né? @tarjunqueira, coloca, depois corta, né? Na edição. @tarjunqueira no Instagram, eu faço uns vídeos sobre a fé católica, do dia a dia, algumas defesas, né, de ofensas que nós recebemos como igreja, mas principalmente de uma catequese, auxiliando para que as pessoas possam viver bem a fé. Então, se puder, segue lá, @tarjunqueira no Instagram, também faz parte dessa missão, esse apostolado digital aí. Então, um panorama geral, é isso. Um breve resumo. Um breve resumo da vida. Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Então, Tarcísio, assim, agora você já resumiu, agora vamos nos aprofundar, então, nessa história. Que aí fica... Vamos por parte. Eu quero conhecer um pouco mais de você. Sim. Depois, um pouco mais dessa sua missão, principalmente nas redes sociais e tudo mais, que é muito forte, né? E nos bastidores você contou que foi inesperado isso tudo que aconteceu. O crescimento foi inesperado. E também um pouco dessa sua missão dentro do Halel. Sim. Que aqui na nossa região é um movimento que já está completando 40 anos. Essa é a 39ª edição. Então, né? 39 anos. Exatamente. Já. E que eu acho que é o maior evento católico da região e, se não dizer, do Brasil, né? O Halel, ele já foi o maior evento católico da América Latina. Hoje não é o maior, porque tem alguns outros eventos, né, da mesma proporção, mas ele ainda é e sempre foi, eu acredito que sempre será, a obra que começou... A grande referência. A grande referência, essa a palavra, a grande referência, quando a gente fala de músicos católicos, de uma forma de evangelizar totalmente diferente, e tudo começou lá em Franca, com a nossa fundadora. Queria aproveitar também e mandar um beijo para a tia Lolita, né, que a gente tem o privilégio de conviver, de conhecer, de partilhar, de vivenciar o dia a dia ali com a tia, né? Eu costumo, quando eu vou em algumas pregações, dizer o seguinte: a tia, há 38 anos atrás, ela estava em casa e ela estava rezando. E ela abriu a Bíblia e Deus revelou uma passagem para ela, e aquela passagem é a nossa palavra fundante, né? Ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. O que mais me chama a atenção nessa história que a tia conta é que a tia estava em casa rezando.
E aí eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, né? Qual foi a última vez que você chegou em casa, abriu sua Bíblia e foi ouvir aquilo que Deus tinha para você? Porque com o sim da tia, milhares de vidas foram transformadas, inclusive a minha, que eu tô aqui hoje porque ela deu um sim há 38 anos atrás. Quantas vidas, quantos sims já deixaram de acontecer, quantas vidas deixaram de ser transformadas porque nós, muitas vezes, não chegamos em casa, não abrimos a palavra e não escutamos aquilo que Deus tem para falar. E que muitas das vezes não é para nós. A missão, ou a vida de missionário, a vida daqueles que estão aqui, inclusive vocês sabem disso, não é para nós. Nós não fazemos um podcast, nós não fazemos tudo isso pro Tarcísio, né, pro Felipe, não é isso. É para que as pessoas possam conhecer a Deus. Aquele Deus que transformou minha vida, transformou a de vocês, então vocês não estavam aqui, e provavelmente, de alguma forma, transformou a vida de quem caiu nesse podcast, está ouvindo, porque se interessa, de algum motivo ou outro, Deus tocou a vida deles. Então, aí o nosso papel como missionário, como comunicador, como tudo isso, é facilitar para que Deus possa vir e fazer uma obra muito maior do que a gente pode imaginar. E isso tudo, na minha vida, começou com um sim de uma senhora, Maria Teodora Lemos, lá em Franca, há 38 anos atrás. Naquela época, irmão, ia se comemorar 10 anos da renovação carismática, e a tia teve essa visualização de uma evangelização para jovens. E era algo que não existia, né? Não tinha público, na verdade, público sempre teve, né? Não tinha um incentivo. Não tinha incentivo, não tinha um histórico, não tinha nada. Então ela falou, vamos fazer. E era para ter feito um. E nós chegamos na 39ª edição esse ano. Por quê? Porque é da vontade de Deus. Então, quando nós damos o sim a Deus, quer saber se é algo de Deus? A gente tem que olhar os frutos, né? Então, ela começou com esse fruto durante muito tempo. O maior evento católico da América Latina, já aconteceu em várias cidades, vários países, e evangelizando através da música, da pregação, né? Da simplicidade, porque não tem nada de extraordinário que acontece nos dias de evento, mas é Deus no seu extraordinário, na presença real dele ali, que faz com que vidas e vidas sejam transformadas, inclusive a minha foi em um dos acampamentos, né? Já puxando um gancho, a tia foi aquela que aceitou o desafio de evangelizar através de acampamentos. Então, se hoje, no Brasil, o movimento de acampamentos é tão forte, nós devemos ao sim da tia, que teve a coragem de falar, eu topo trazer isso, né, para o Brasil e a gente evangelizar. Então, o primeiro acampamento que aconteceu no Brasil, aconteceu em Franca. E ali depois se popularizou, né? Tem diversos tipos de acampamentos, diversas formas, mas o primeiro também foi pelo sim da tia. Mais uma vez, quero ressaltar a importância do nosso sim. Sim. Vocês já imaginaram que, às vezes, alguém escutando o podcast de vocês, ele tem uma conversão? Ele, sabe assim, ele toma uma esperança que ele tinha perdido, ele retoma um fôlego, ele começa a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor irmão. Por quê? Porque vocês dois tiveram a coragem de estar aqui, de evangelizar, apesar das dificuldades, apesar de tudo. Então, pra mim, cara, missão é algo extraordinário, porque se fez na vida do Tarcísio, faz na vida de qualquer um. Cara, eu era o menos improvável de estar aqui. Então agora responde a pergunta, por que você era o menos improvável? O que aconteceu nessa sua vida? Não, aí eu nunca dei bola, né? Até os 17 anos eu nunca dei bola pra religião. Eu sempre fui, sempre acreditei em Deus. Venho de uma família espírita, minha família não era católica, e não é católica. E então eu nunca tive uma proximidade com Deus, nunca gostei de catequese, de evangelização, nunca... Em determinado momento da minha vida, eu me vi um pouco perdido, sim, né? Aquele momento dos 17 anos, que o mundo vai apresentando diversas oportunidades. E aí eu estudava no coleginho e eu tinha aula com a Beth do Milagre de Santa Giana, acho que inclusive a Giana teve aqui, né? Então a mãe da Giana, ela me dava aula. E ela insistia, Tarcísio, tem um acampamento, um retiro, vai. Eu falava, Beth, nem católico eu sou, não vou fazer isso não. E foi até que um dia eu falei assim, se você pagar eu vou. E ela falou, eu pago na hora, pode ir. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero fazer um retiro.
E até 17 anos eu não tinha nunca tinha dormido fora de casa, sabe assim, aqueles criado pra cavó mesmo, eu sempre fui esse. E o pai falou, vai, e na hora que você quiser, você me liga que eu te busco. Porque ele achou que eu não ia conseguir ficar até o final do retiro. E aí eu brinco, até hoje eu não liguei pra ele, porque eu fui, e ele naquele retiro eu me converti, e continuei, e tô até hoje nessa missão que é o Hallel, né? E em outras tantas que Deus já me colocou, mas tudo começou com aquele sim, através dos testemunhos daqueles que estudavam comigo, que tinham feito o acampamento. E eu lembro de falar assim pro meu pai, que ele falou, por que você quer fazer? Eu falei, porque eu me sinto bem de estar do lado daquelas pessoas. Imagina quando eu fizer parte daquilo que elas fazem. Olha a importância, né, do testemunho de vida. E os jovens ali, eles vivenciavam, era a alegria deles ali. Eu falava, gente, que eu chamava eles de menininho de Deus, que eles tinham feito o acampamento e eu não, né? E depois eu me tornei o menininho de Deus, acho que até mais do que alguns ali, porque eu me apaixonei tanto, cara, que eu falei, eu quero vivenciar. Minha primeira adoração, que foi a minha conversão, teve um amigo que falou assim pra mim, ajoelha que Jesus tá vindo. Eu não sabia que era Jesus. Sim, né? Joelho que Jesus tá vindo, eu imaginei alguém, um teatro, sei lá, Jesus entrando, algumas, não sei o que. E aí entrou um ostensório na escola Hallel, minha primeira adoração. E ele tinha uma mesa, né, um altar simples, e Jesus ficou ali. Na hora que ele chegou, eu falei, Jesus, né? A lógica sempre me acompanhou. Eu falei, lógico, Jesus. E na hora que Jesus ficou ali naquele altar, era só eu e ele. Foi minha primeira experiência. Eu nunca tinha participado de uma adoração. E eu só chorei. Acho que eu fiquei 2 horas chorando. Chorando. As pessoas chegavam perto de mim e falavam, calma, vai dar tudo certo. Mas eu tinha algo errado. Eu tinha, sabe assim, não, vai dar tudo certo. Tudo certo o quê? Eu não sei nem por que eu tô chorando. E aquele choro, Aí eu tomei uma decisão naquele dia. Eu falei, eu quero viver isso daqui o resto da vida. Eu quero sentir isso aqui pro resto da vida. E proporcionar para que as pessoas possam vivenciar isso pro resto da vida, né? Então ali começou a minha conversão, comecei ali um processo, eu não tinha primeira Eucaristia, não tinha crisma, fui fazer a primeira comunhão, fui fazer a crisma, eu me recordo que eu saía do trabalho, ia de carro para catequese, saía da catequese e ia para a faculdade, então foi uma experiência muito bacana que aconteceu logo ali com 18, 19 anos, fiz a primeira comunhão, minha crise, tudo amparado pela Escola Hallel. A gente tinha um diretor espiritual que era o Padre Devair, hoje Dom Devair, devo também muito da minha conversão ao Dom Devair, um grande abraço. E ali as coisas foram acontecendo, né? Depois de um tempo, eu fiz um outro acampamento, que foi o Manaim. E aí no Manaim, eu coordenei o Manaim durante um tempo, e em 2013 teve a Jornada Mundial da Juventude. E eu não ia pra jornada, porque era tudo muito caro, eu não tinha condição, faltando um mês. A Beth, mais uma vez, a Beth, na história da minha vida, ela tem grande culpa de muita coisa. Ela me ligou e falou, Tarcísio, eu preciso de alguém maior de 18 anos que vá na jornada, porque a cada 30 jovens menor de 18, tinha que ter um maior de 18. E ela era uma dessas pessoas responsáveis. Vai no meu lugar? Eu falei, Beth, eu ia amar, mas eu não tenho nenhuma condição. Ela falou, não, vai no meu lugar. Pode ir. É só você ir. Se você for, tá tudo certo. Eu falei, então, eu tô pronto. Ainda tem. E fui pra jornada. Irmão, foi a melhor experiência da minha vida, assim. Acho que a mais maluca de todas. A gente andou de trem, metrô, aquele negócio lá no Rio de Janeiro. Eu tomei um banho tão gelado que eu não me recordo de tomar um banho tão gelado quanto eu tomei naquela jornada. Acho que nem o gelo era tão gelado quanto aquele chuveiro daquela escola. E aí um dia eu tava a gente ficou uma semana lá, 5 dias, não sei. Eu tava no Sambódromo. E aí eu tava passando, uma freira bateu a mão no meu ombro e falou, você. Eu sempre fui muito chorão, já comecei a chorar. Falei, não, eu não. Falei, oi. Ela falou assim, você vai ser padre. Nossa. E eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade, né? E eu falei, é isso. Eu vou ser padre. Aí tinha um padre alemão do lado dela. O padre falou não sei o que pra ela. Aí eu falei, o que ele falou? Ela falou que você tem cara de padre. Eu falei, eu tenho cara, eu sou padre, vou ser padre. Já era, respondeu a minha vocação. Eu namorava na época, eu falei, já voltei, terminei o namoro. Cheguei meu pai e minha mãe e falei, vou entrar pro seminário.
Minha mãe falou, não, filho, que isso? Eu não tava entendendo, calma, né? Falei, ó, eu tinha conversado com o reitor do seminário, e ele falou, ó, se você não viver a experiência, você nunca vai saber. Você não vai ser pá do dia pra noite, são 7, 8, 9, 10, dependendo da ordem religiosa. Faz experiência. Eu falei, é isso, vou fazer experiência. E era junho, julho ali, né, que foi a jornada. Então era só janeiro, fevereiro que ia ter a próxima turma. Mas eu falei, agora eu vou acertar minha vida. Já terminei namoro, tranquei faculdade. Pô, foi isso. Pouco ansioso. Não, é isso. Acertei. A freira falou. E eu já queria. Lá, né? Tô do ladinho de Deus lá. Do ladinho de Deus, lá na jornada. Tinha umas 30 mil pessoas naquele sambódromo, mas ela falou pra mim. A freira falou, o padre alemão confirmou e o Papa abençoou depois. Isso, nossa. E aí eu quase que eu voltei celebrando missa no ônibus, que eu falei, eu sou o padre, a freira falou aquela. E aí eu fui para um acampamento em agosto. Meio que meu testemunho ali, né? Minha pregação foi despedida. Galera, obrigado, foi muito bom o tempo que a gente teve aqui. Eu tô indo pro seminário, eu quero viver minha vocação. E a minha esposa estava fazendo, né? Aquele retiro. E a gente começou a conversar, e ela, né? Aquele negócio, vai daqui, vai dali, conversa vai, conversa vem. Aí ela falou, você não quer ser padre? Eu falei, eu tenho esse desejo, mas o reitor falou que a gente tinha que viver uma experiência, né? Até janeiro, vamos discernir, vamos fazer. E começamos a conversar, começamos a namorar, né? Depois nós nos casamos. De vez em quando a Thalísia, minha esposa, olha e fala assim, ó, eu ainda acho que você tinha que ser padre, viu? Os chamados. Mas um ano antes da gente se casar, num acampamento, ela virou pra mim e falou assim, nós vamos terminar. Falei, mas nós vai noivar daqui a um mês, como é que nós vai terminar? Ela falou, não, antes de terminar agora, porque eu perguntei pra Deus se você tinha que ser padre. E ele me falou que tinha. Eu falei, pronto, agora Deus mandou recado. Faz 10 anos que eu pergunto, agora ele mandou recado pra você, né? E a gente tava no retiro em frente a uma capela, eu lembro direitinho dessa. E ali foi um total sinal de liberdade, de discernimento de vocação, né? Realmente, eu amo sacerdócio, amo. Eu amo padre, eu amo a vida da igreja, eu amo o ministério, amo tudo. Só que não era a minha vocação. E naquela liberdade eu falei pra ela, falei assim, ó, o que Deus coloca no meu coração é que se você me dividir com a igreja, eu acho que a gente tem tudo pra dar certo, né? Eu brincava, falei assim, dividir que perder, né? Ela falou, não, vamos. Então, aí nós nos casamos, né? Depois de um ano nós nos noivamos e depois nos casamos. E realmente é uma vida na onde eu vivo parte do ministério aqui e ela vive em casa, mas é o mesmo ministério, né? O dividir com a igreja é porque muitas das vezes eu sou aquele que aparece, eu sou aquele que prega, eu sou aquele que fala, eu sou aquele, então assim, mas o que a Thalísia faz em casa é muito maior do que eu faço nas missões. A entrega, né, a dedicação com as filhas, tudo que ela faz para proporcionar para que hoje, por exemplo, eu estivesse aqui e o final de semana eu estivesse, por exemplo, eu ia para Londrina, mas adiou, mas eu estaria em Londrina esse final de semana passada, então cada final de semana eu estou numa cidade. Por quê? Porque a Thalísia, ela aceitou essa missão junto comigo de evangelizar, ela de uma forma, eu de outra. E o dela, com toda a certeza, porque assim, tenho toda admiração por ela. A Thalísia, quando a gente casou, a Thalísia, a minha esposa, ela não tinha vontade de ser mãe, né? E, como eu falei, a gente não pensava nisso, né? A Thalísia, ela casou com o intuito de formar, tomar conta da vida dela ali, e várias vezes escutei, tipo, homem nenhum manda em mim, né? Beleza, não. Quando a gente começou a sair, ela me pegava em casa. Eu falava, até que enfim, eu achei alguém que me trate como o príncipe que eu sou, né? Ela me pegava em casa, a gente ia comer um lanche, ela me deixava em casa, eu falava, que beleza, né? Então ela tinha esse pensamento bem progressista. E aí a Thalísia engravidou quando ela se forma. No dia que ela se formou, ela engravidou. No outro ano que ela começa a receber as propostas, ela tá grávida. E ali a nossa vida muda totalmente, né? Então aquela que não queria ser mãe, né, que não tinha esse desejo. Hoje tem 8 filhos, né, perdemos 3, mas são 8 gestações. Dedica a vida
dela na criação dos filhos, que não tem nada mais importante do que levar aquelas almas para o céu, né? Então a nossa vida deu uma reviravolta enorme, porque num dia, né, um dos chacoalhões, assim, eu tava numa confissão comunitária. Confissão comunitária, entende porque eles vão nos ouvir, né? São 30 padres e 1.000 fiéis, né? Aqui não existe uma confissão comunitária. Não existe confissão comunitária que o padre não escuta e te absolve. Vamos, volta. Então, 1.000 fiéis, 30 padres, aquelas filas gigantes, e o padre ele tem um objetivo, que é a da absolvição, né? Então, o negócio ali tem que fluir, as filas vão ali, se aponta o pecado, o padre absolve e vai. Pronto. E eu cheguei, era um padre franciscano. Eu falei, nossa, hoje eu vou lavar minha alma, hoje eu vou confessar, o padre não vai nem lembrar quem que eu sou, e vai e tal. E na hora que eu comecei a confessar, o padre olhou pra mim e falou, Tarcísio. Aí eu falei que eu fechei o olho, eu falei, agora, né, que eu vou pro céu. Eu falei, oi. Ele falou, você vai pro inferno. Eu falei, quê? Eu nunca tinha escutado aquilo assim, né? Ele falou, dessa forma, Tarcísio, você vai para o inferno. Aí eu falei, não, ô Frei, o senhor não pode falar isso, não. É assim que o senhor trata os outros. Ele falou, você não tá se confessando, você tá me contando os seus pecados. Eu não vejo um sinal de arrependimento, eu não vejo um propósito de mudança. Você sentou aqui para me contar os seus pecados, eu não vou te dar absolvição, você vai pro inferno. E você vai levar a sua esposa pro inferno. Cara, aquilo pesou de tal forma em mim, na hora ali, que eu falei, não, eu não posso. Ir pro inferno eu não posso, não tem... Eu falei, o que eu faço? Aí ele falou assim, começa a fazer a vontade de Deus. Você casou pra quê? Eu casei porque nós somos católicos, né? Participamos, eu casei. Eu falei, não, você casou pra fazer a sua vontade. Você não casou pra fazer a vontade de Deus. Você vai pro inferno. Eu falei, não. Ele falou, então, a partir de hoje, louvado seja a vida daquele sacerdote, aquele sacerdote me salvou. A partir de hoje, você vai buscar? Eu falei, vou. Então, aí me deu absolvição. E eu saí de lá e falei pra minha esposa, eu falei, eu não quero ir pro inferno, não. Pode fazer. Ela tinha confessado antes de mim, eu falei, não sei o que você contou pro Frei, você irritou e ele descontou de mim. E aí ele falou que eu vou pro inferno, eu não quero ir pro inferno, não. E ali a gente começou a ouvir aquilo que Deus tinha pra nós. E uma das coisas que ele tinha, quando nós nos casamos, a Thalísia ainda tomava anticoncepcional. E ela tinha um fluxo desregrado, foi uma muleta da médica, falou, não para de tomar. Nós conversamos com o sacerdote está nos autos do casamento, porque, né, não pode, um casamento ele se torna inválido, mas era aquela muleta, e o padre foi muito sábio em nos acolher e orientar. E aí eu falei, vamos parar? E ela falou, vamos parar. E paramos. Né, com o anticoncepcional, paramos e começamos a fazer o método Billings, para entender também o que Deus tinha para nossa vida. E ele foram 8 meses com o método. E aí, como eu disse, em uma ocasião especial, em um mês onde Deus queria uma vida entre nós, a Thalísia ovulou 2 vezes no mesmo mês e ela engravidou. E aquela gestação, ela foi para nós vivemos dois momentos distintos. Eu brinco que o homem, ele só vira pai na hora que nasce. Porque até então tá na barriga da mãe, a gente é pai, a gente ama, mas a gente não tem noção do que é. E, né, entende-se bem, porque assim, estou dizendo com todo o amor, e acho que eu tenho um pouco de experiência para falar disso. Mas na hora que nasce, aquilo se materializa concretamente. Na hora que você pega, você fala, meu Deus. A mulher não, na hora que ela já descobre, já tá com ela, já materializou nela. A partir daquele momento, a mulher, ela nunca mais vai dormir da mesma forma que ela dormia antes. Porque o pai, ele tem um objetivo principal, que é manter o filho vivo. O meu principal objetivo com as minhas filhas e a da Thalísia é manter nossas filhas vivas. E a mãe tem esse objetivo desde o momento que ela descobre que ela tá grávida. A gestação foi um pouco pesada para Thalísia, né? Porque recebia um convite para trabalho, estava grávida, não podia aceitar. E quando nós fomos pro parto, acontece uma intercorrência no parto. E foi o que eu mais pedia durante a gestação, era, senhor, dá um parto tranquilo para Thalísia, que aí nós vamos, né, encorajar de ter muitos filhos, aquela coisa, né?
rezei e fomos tranquilos. Só que nessa intercorrência, a Maria nasceu com o cordão em volta do pescoço, enforcada, nasceu desmaiada, e ela tem que ir pra UTI. Tem uma nota que chama de Apgar, né? Que é de 0 a 10. A nota da Maria foi 2. E o coração foi o único órgão, assim, que demonstrava sinais. O resto ela não tinha tônus, ela não tinha nada. Então ela fica algumas semanas na UTI, passa por um procedimento que em Franca, na Unimed, ela foi a primeira vez que gela a baixa temperatura corporal para preservar a atividade cerebral, porque ela teve uma convulsão ao chegar na UTI. Então ela foi entubada, né, passa por esse procedimento por 72 horas, e a gente vivenciando aquele... Né, foi no meio da pandemia, isso foi 2020. Imagina a loucura. E éramos 2 moleques, né? Não era... Tinha dia que eu podia ver ela, tinha dia que a Thalísia podia ver ela. Os dois não podiam ver ela no mesmo dia, pelas cegas. Todo mundo achou que ia morrer de Covid. Aquela loucura, né? Ninguém sabe o que ia acontecer. E a Maria, ela sai do hospital com diagnóstico de paralisia cerebral e com um pedido para colocar uma tráqueo. Mas a Maria estava viva. E era aquilo que eu mais pedi em oração. Eu falei, Senhor, eu quero minha filha viva. Eu quero minha filha viva. O que aconteceu na nossa vida aqui, o senhor vai colher muitos frutos, mas eu quero minha filha viva. E rezava em cima daquilo. E a gente pedia, e com a relíquia de Santa Giana. Mobilizou tanto isso. A gente recebeu um vídeo de uma moça, ela estava na Itália. E ela falou assim, eu tô aqui na Itália, na paróquia, acho que é de Santa Terezinha. Tô acendendo uma vela pra filha do Tarcísio e da Thalísia, pra Maria, e mandou esse vídeo pra nós. Eu não sei quem que é a moça, até hoje eu não sei quem que é a moça, mas o poder da oração. E isso tudo, né? E a Maria foi ali, quando a Maria vai pra casa, eu dei o primeiro beijo na Maria, ela tinha 1 mês de vida. Foi o primeiro beijo que eu pude dar na Maria, porque nós pegamos Covid quando ela foi ter aula. Foi uma loucura. Outra oportunidade eu conto mais, assim. Foi uma loucura. Um dia eu liguei pro padre e falei, padre, a história de Jó acaba com o cachorro dele morrendo. Meu cachorro morreu nessa época. Porque se acontecer mais alguma coisa na minha vida, eu não dou conta. Eu não dou. O povo me ligava, falava assim, tudo bem? Eu falava tudo, a Thalísia, tudo. Eu falei, se eu contar a minha vida, a pessoa nunca mais me liga. Deixa quieto, deixa... Só entre nós mesmo. Não, vamos sofrer, vamos ver o que... Quando a Maria estava com 8 meses, nós descobrimos a gestação da Ana. E nós não sabíamos se a Maria se ela ia andar, se ela ia... a gente já tinha a resposta que ela começou a mamar, então não ia precisar dar tráqueo, mas o desenvolvimento de uma criança que é diagnosticada com paralisia cerebral pode ser qualquer um. Ela pode ter uma vida normal, como ela pode não ter. Não ter. Eu lembro a primeira boa notícia que a gente teve da Maria foi num médico, um neuro em São Paulo, que ele falou assim, eu tenho um paciente com um exame pior do que o da Maria, pior ou igual, que tem uma vida normal. Eu falei, então quer dizer que... Ele falou, não quer dizer nada. Estou dizendo que eu tenho um paciente com... Falei, bom, foi uma boa... alívio. Foi uma esperança. Aquele 1 em 1 milhão que gera esperança. Se tem um, tem. Falei, então ela vai andar? Ele falou, não tô falando nada, calma, um dia de cada vez. Aquele, né? E eu lembro que quando a gente... Antes da Maria nascer, eu sempre trabalhei por conta, e eu falava muito pra Thalísia, nossa, queria que o dia tivesse mais tempo, né, pra eu poder trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. E no hospital eu falava, nossa, eu queria que o dia fosse mais curto, pra eu poder acabar com isso logo, né, aprendi que o dia tem seu tempo, né, a gente tem que aprender. O tempo foi passando, a Maria foi se desenvolvendo, quando a Ana tava com 6 meses, veio uma nova gestação. É uma loucura. Aí nós queria ter filho, foi... Aí nós perdemos, né? Aí deu 3 meses, a gente ia contar no batizado da Maria, que a gente tava esperando o 3º. E ela teve um sangramento na sexta-feira, a gente foi pro hospital, o médico falou, perdeu. E aí eu cheguei nessa clichê, comentei com o padre, e falei, padre, que momento da vida que une corpo e alma, né? Ele falou assim, é no momento da lidação, é na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali, a partir dali já é uma vida. E aí eu já, né, dei aquela engasgada, ele falou assim, você vai chegar no céu, ele vai te abraçar e vai falar, pai, era eu. Aí várias coisas dessa conversa eu lembro, né? Primeiro, ele empatou o jogo, que um pato falou que eu ia pro inferno, o outro falou, na hora que você chegar no céu, eu falei, ufa, alguém acreditou na minha salvação. E segundo, que um filho no céu, né? E a gente não para pra pensar que
aquela lidação, e a partir daquele momento, se é 2 horas ou se são 90 anos, é uma alma. É uma alma. E para Deus não tem distinção. Tem para nós que não temos uma convivência com aquela alma e talvez nós não damos devida importância para aquela alma, seja ela qual for, porque agora acabou de falecer alguém que nós não conhecemos e não muda nada para nós. E até então tudo bem, porque nós não temos essa proximidade. Mas para Deus não tem. Para Deus é tudo, é alma, é a minha, é tudo do mesmo valor. Então se é 2 horas ou se são 90 anos, é uma alma. E aí tudo fazia sentido, né? Daqueles anticoncepcionais, né? E aí a gente faz essa apologia de parar com o dia. Por quê? Porque tudo isso age depois da lidação, interrompe uma vida, interrompe, enfim. 3 meses a Thalisa engravidou de novo, perdemos. 3 meses a Thalisa engravidou de novo, perdemos. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não é pra ser mais. Não é pra ser mais. E aí eu lembro que nessa terceira perda, eu olhei pra Deus e falei assim, eu não rezo mais. Não adianta eu rezar. Eu amo o Senhor, não inigualável, mas sim, eu não vou rezar mais não. O Senhor é mais teimoso que eu não rezo mais. O Senhor faz o que o Senhor quer daí, eu faço o que eu posso daqui e vambora. Isso mas eu tava... Vocês pensaram em parar ou Não, em momento algum nós pensamos em parar. Na verdade, eu fui com o diretor, eu falei, Pato, o que eu faço? Porque assim, tá? Ele falou, é isso. Né? Agora você tem 3 filhos no céu. Você não tem mais 1 ou 2, né? Então, essa formação foi ajudando a gente também. Os médicos falam que isso é muito normal. Quem engravida muito perde muito, né? Estatisticamente é normal perdas, né? E quando eu tive essa conversa com Deus, eu estava no consultório que a médica tinha acabado de falar que a gente tinha perdido o 3º. E eu fui para casa buscar a Maria e a Ana, que estava na minha mãe, que a gente tinha ido ver o bebê. E na hora que eu cheguei em casa, assim, vem a Maria e a Ana correndo, né? Perguntando, e aí, irmãozinho, né? E aí, como é que foi? A gente tem que dar aquela notícia horrível. Mas, na hora que a Maria e a Ana veio correndo, cara, a Maria é um milagre. A Maria, ela não tem sequela nenhuma do que aconteceu no parto. Zero. Maria, ela é um milagre, né? Eu brinco que meu anjo da guarda nessa hora, ele agacha do meu lado e fala assim, vai, bobo, não adianta rezar, não. E a Maria, Deus, fica quieto, deixa eu com Deus aqui. E a Maria vem e abraça, e como é bom, né, vivenciar os planos de Deus. E a médica falou assim, ó, cuidado, porque o corpo vai sentir mais nessa 3ª gestação, porque estava um pouco mais avançado. E o dia que aconteceu, né, do corpo reagir àquela perda, eu cheguei em casa e a Thalisa, ela estava desmaiada no banheiro, né? Uma cena não muito legal, não vou descrever aqui, enfim. Mas foi uma das cenas mais tristes que eu já tive como pai e como marido, porque a Maria estava na porta do banheiro, vendo a mãe, a Ana chorando, a Thalisa no banheiro. E eu, né, pus uma no berço, acalmei a outra, pus a Thalisa, né, sentada, vamos. E como pai e como esposo, pra mim foi um dos dias mais tristes, né? Só que eu tava em paz. O sentimento de paz, ele não sai da minha memória. Por quê? Porque aquela era a vontade de Deus. Aquele sentimento, aquilo que nós estávamos vivendo, as perdas, né? De entender que a abertura à vida, ela não é de muitos filhos, mas é de fazer a vontade de Deus. E de questionar isso. Falar, mas peraí, o senhor não queria nós abertos à vida? Nós estamos. E nós já perdemos mais do que nós ganhamos. Né? Aonde está? Mas quem diz que ser aberto à vida é ter muitos filhos? Então, assim, a abertura à vida, ela é um passo na fé daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, essa transformação a gente foi vendo depois com muita oração, né? E aí eu lembro que 4 anos depois do nascimento da Maria, Deus respondeu aquela oração que eu fazia, que eu falei que eu queria um parto tranquilo para que a Thalisa se encorajasse. E ele falou claramente, você não queria um parto que encorajasse vocês a ter a abertura à vida? Eu dei. Não era do jeito que vocês precisavam. Não era do jeito que vocês queriam. Era do jeito que vocês precisavam. A Maria não tem sequela daquele parto. Eu tenho. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquele parto, né? Aí a Thalisa fez uma novena de Santa Terezinha e falou, Santa Terezinha, né? Já perdemos 3, eu quero mais, né? Vamos. E aí veio a Tereza. A Tereza veio numa gestação também de risco, muito sangramento, mas, nossa, oração, ganhei uma relíquia de Santa Terezinha. Thalisa ganhou tanta rosa que eu falei, vai nascer trigêmeos.
É muita resposta. Não. E aí, Por uma pergunta só. A Tereza tava com 2 meses, irmão. A Thalísia chegou e falou, amor. Eu falei, oi. Ela falou assim, tá atrasado. Aí eu falei, amor, tá água, luz, internet, tá tudo atrasado. Eu vou pagar. Ela falou, tem mais uma coisa atrasada. Eu falei, não é possível. Essa criatura tem 2 meses. Ela falou, tem. E aí eu fui na farmácia. Eu chego na farmácia que você já fala, teste de gravidez? E aí eu comprei 2. Eu tava tão convicto que era... Eu falei, dá 2, que mês que vem ainda faz outro. É um de gravidez e um de pressão. Né? E aí ela saiu assim do banheiro e falou, adivinha? Eu falei, negativo. Ela falou assim, positivo. A Tereza e a Catarina, elas têm 11 meses de diferença. Aí esse dia eu olhei pra Deus e falei assim, eu não sou quem o senhor pensa que eu sou, né? E aí ele responde na hora, falou, você não é porque você não quer. Porque o que eu quero pra você é muito maior do que você pode imaginar. Eu falei, tá bom, eu não vou questionar, tô quieto. E aí veio a Catarina, né? E aí quando a Catarina tava com, acho que 10 ou 11 meses, recentemente agora, né? Nós descobrimos mais uma gestação, que é a Clara, né? E desde quando a Thalys engravidou da Maria, foi o maior tempo que ela ficou sem engravidar. Toda vez a gente falou, talvez não venha mais. Aí a gente já tá... O povo fica, vai vir um menino. Eu falei, sei lá se vai vir menino. Eu já quero que venha só mulher também, que é super legal ter um monte de mulher. É muito... Já tô acostumado. Já tô acostumado, já. Aí roupa de uma na outra. Viu o menino, falou, vai mudar o clima aqui, vai... E estamos aí em novembro, se Deus quiser, a Clara estará com a gente aí na 5ª, né? A 8ª, mas a 5ª com a gente. E nessa loucura, cara. Essa é um pouquinho aí. Porra, um pouquinho, cara. Tá de sacanagem. E aí, quando a Tereza nasceu, que aí, quando nasce, eu fico mais em casa, né? Pra ajudar. E é incrível que a Thalys, ela põe umas metas assim, não, nasceu... Você vai ficar 1 mês sem missão. Nasceu, você vai ficar tantos dias sem pregar para ajudá-la. E é incrível porque Deus respeita esse tempo. Porque não tem convite, não tem nada. É uma calmaria. Dá o tempo, volta às missões, com quem... Assim, é esse o propósito? Vamos vivenciar. Né? E numa delas, eu tava lá, eu falei, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais, pai. Eu sou inquieto, acho que eu sou meio sanguíneo, sou sanguíneo, né? E vai daqui, eu sou hemorrágico, né? Nem sanguíneo. E vai daqui, vai dali. Eu falei, já sei. Era uma quaresma. Falei, eu vou colocar como penitência. Eu já tinha tentado fazer alguns vídeos pra internet. Vou colocar como penitência fazer 1 vídeo por dia. Todo dia eu vou postar. Porque dá vergonha. Eu sinto até hoje. Se abrir a câmera aqui, vou gravar. Dá vergonha, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei né, o tema, como é que vão... Vou fazer penitência. E comecei ali a fazer. Fiz 1, fiz 2, fiz uns 40. Quando eu comecei, acho que eu tinha 1.700 seguidores, uma coisa assim. Quando eu terminei a quaresma, eu acho que eu tava com quase 4 para 5 mil. Cresceu muito rápido. Falei, agora eu vou continuar, porque é uma forma de evangelização. E as pessoas dando um feedback, que legal os seus vídeos, né? Que bom, continua. Eu fui continuando. A Tereza fez 2 anos, então deve fazer 2 anos que tá nesse apostolado digital, que Deus vem, né, colocando, vem, né, dando alguns nortes. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra, tem hora que a gente, né, dá umas angústias assim, mas que eu também utilizo. Por quê? Porque a gente passa muito tempo da vida com o celular na mão, né? E é algo que já normalizou. Eu não vou fazer uma apologia aqui a não usar o celular, porque você não utiliza o celular hoje em dia, é ruim até para um relacionamento. Lógico, o exagero, tudo aquilo que causa uma desordem é um pecado, né? Mas você tem que estar integrado com aquilo. Estando integrado, utilize da rede social para evangelizar. Então, você que está ouvindo a gente, que tem uma conta do Instagram, publique coisas que ajudem as pessoas, né? Fale de Deus, evangelize, encoraje as pessoas. Por quê? Porque o mundo necessita e é muito desleal a luta. Enquanto tem 1, 2 ou, 100 influenciadores católicos, tem milhões de desinfluenciadores, né? Que levam muitas almas para a perdição e que fazem muitos pecar. Então, pelo menos que as nossas redes sociais possam ajudar as pessoas a poder agradar a Deus. É isso aí. Ainda mais nos dias de hoje, né? Ainda mais nos dias de hoje. O dia de hoje é uma loucura. Uma loucura.
O Tarcísio, você já... Eu não tenho nem o que perguntar mais pra Eu você. falo muito, perdão. Deu todos os detalhes possíveis. Eu nem acho ruim. A gente até gosta quando o convidado vai falando, porque, cara, sua história é impressionante. A gente não, pra quem tá assistindo, né? A gente não conhecia o Tarcísio foi uma indicação pra nós. E o pouco que a gente foi conhecer dele foi só as redes sociais, né? Sim. Então, toda essa sua história aí realmente impressionou o pessoal aqui de trás das câmeras. Tá chorando. Uma coisa sobre as redes sociais, tá, gente? A gente posta 10%, 5% da vida, tá? Tem gente que fala, nossa, né? Eu não posto as meninas com diarreia, vômito e tudo mais ali. Então, a quantidade de fraldas que a gente toca. Então, assim, o que a gente posta nas redes sociais é para encorajar, para que as pessoas vivenciem aquilo que Deus quer. Mas é um eterno... Fazer a vontade de Deus é um grande... A obediência, né? Ela tem um custo muito alto. A obediência tem um custo muito alto. Obedecer custa muito, dói muito. Obedecer sangra, né? Só que ela nos proporciona a salvação. E não há salvação sem essa obediência. Então, apesar dela ter um alto custo, né, ela tem um pagamento, né, uma finalidade e uma conclusão que é a salvação das nossas almas. Então, vale a pena sangrar, vale a pena chorar, vale a pena, às vezes, até pela humanidade se desesperar, né? Que as pessoas falam, nossa, mas tantos filhos, gente, eu vivencio a mesma realidade que todo mundo. Então, quando a Thalisa fala, tô grávida, eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É conta, é preocupação. Então, você não preocupa? Lógico que eu preocupo. Não, mas hoje em dia ter filho, eu tenho, tá vindo a quinta, sabe assim? Então, e eu vivo a mesma realidade que todo mundo. Tá, então por quê? Porque Deus nos pediu isso e por obediência nós queremos agradar a Deus. Né? Dói, custa. Aí eu falo, nosso tempo tá quase acabando, né? Que hoje eu não tenho a família que eu queria ter. Calma, não faz esse corte, não, que ele fica pesado. Por quê? Porque o Tarcísio nunca sonhou em ser pai. O Tarcísio nunca pensou em ter uma família numerosa. O Tarcísio nunca... Thalisa também não. Só que hoje eu tenho a família que Deus quis que eu tivesse. E graças a Deus eu não tenho a família que eu queria ter, porque senão eu não teria tantas filhas e eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje. Então hoje, graças a Deus, eu não tenho a família que eu queria ter. Eu tenho a família que Deus quis que eu tivesse. E eu nunca poderia sonhar com uma família tão linda quanto a que eu tenho hoje. Então eu sou, como eu disse, que eu sou a prova viva de conversão ali, eu também quero dizer que eu sou essa prova viva de que vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena. Vale a vida, tá? Façam a vontade de Deus. Ninguém vai entender, tem gente que vai criticar, tem gente que vai achar mil coisas. Mas é entre você e Deus, e o que está em jogo é a salvação da sua alma, da sua família, né? Quero terminar agora fazendo só uma menção à Nossa Senhora das Lágrimas. Estou com essa camiseta aqui, sou devoto de Nossa Senhora das Lágrimas. E ela, numa das aparições aqui em Campinas, a irmã Amália, ela vai dizer sobre a questão do milagre. Muitas das vezes nós esperamos milagres extraordinários, né? Um cego que volta a enxergar, um paralítico que volta a andar, alguém que ressuscita dos mortos, isso é um milagre extraordinário, né? Mas o maior milagre da face da terra é uma alma que estava condenada ao inferno, toma consciência disso e começa a buscar o reino dos céus. Esse é o maior milagre. O que aquele padre operou naquela confissão foi um milagre. O maior milagre da minha casa não é a Maria, que tinha um diagnóstico de paralisia cerebral e hoje ela não tem sequela nenhuma. O maior milagre da minha casa sou eu, que eu ia pro inferno e um sacerdote me chacoalhou e falou, começa a buscar o reino dos céus. E eu olhei e falei, eu quero buscar o reino dos céus. Então, fica o convite para você que está nos ouvindo. Busque o reino dos céus. Seja o maior milagre que as pessoas ao seu redor possam vivenciar. Porque o milagre transforma, o milagre ele evangeliza e o milagre também salva as outras almas. E que hoje aquele padre possa ver que ele salvou uma alma Ele também. salvou uma alma. Louvado seja Deus. Eu não sei o nome dele. Eu nunca mais tive a oportunidade de estar com aquele sacerdote. Durante um tempo eu achei que ele... Falei, ele não existe. Foi Jesus ali no Mas seu depois, lado.
numa novena que teve na paróquia, na São Judas lá, que eu participo, eu vi uma foto, falei, é ele, né? E eu perguntei, e aí falei, pelo menos ele existe ali. Mas ele operou um milagre na minha vida. Foi algo extraordinário. Bom. Que loucura. Cara, a gente costuma pedir pro convidado passar um recado antes de acabar, mas não vou nem pedir dessa vez. Já deu recado antes de ser solicitado. Já passou antes da gente falar. Tem alguma pergunta, Ti? Ixi. Tarcísio, só pra gente finalizar de vez agora, você tá no Halel, né? Sim. Como que é esse seu trabalho lá com o pessoal do Halel? Como que... Hoje, nossa, perdão pela voz. E outra, minha voz ela é assim, tá? Ela é ruim, eu não tô rouco, eu não tô nada. O que você tá ouvindo é a voz que o Senhor me deu, né? Hoje, dentro do Halel, eu faço parte de um conselho chamado Conselho de Carisma, né? Que a tia convocou ali para que pudesse dar continuidade à obra junto dela, né? Sou um dos missionários, pregadores ali do Halel, e na parte do evento eu cuido também, né? Ajudo a cuidar da estrutura do evento. Então, toda aquela parte física do evento, né? A gente começa a trabalhar um mês antes, de posição de palco, é uma equipe gigantesca, eu sou apenas um também da equipe, mas é as frentes de trabalho que hoje a gente tem dentro do Halel, né? E essas missões que nos possibilitam, né? De falar, de estar, de pregar, né? De estar à frente, mostrando o carisma do Halel, que não é somente ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho, né? A passagem, ela continua e ela fala que os milagres acompanharão aqueles que fizerem, né? Acreditarem. Falaram novas línguas, manusearão serpentes, se beber veneno mortal não lhe fará mal algum. Imporão as mãos e as pessoas serão curadas, né? Então, o ministério disso tudo é agradar a Deus. Então, dentro do Halel, a gente tá... E é engraçado, porque uma hora a gente tá, de repente, pregando, outra hora a gente tá carregando cadeira, outra hora a gente tá ajudando na limpeza, porque a obra, ela tem que acontecer para que as pessoas sejam tocadas, né? Então, é uma alegria gigantesca fazer parte dessa obra. E eu falo e deixo bem claro que eu quero gastar minha vida por essa obra, quero gastar minha vida fazendo a vontade de Deus dentro dessa obra. Amém. Que assim seja durante muitos anos. Amém. E suas filhas dê continuidade também. Nossa, meu sonho é ver minhas filhas fazendo os acampamentos ali e vivenciando tudo isso. Isso é começar a ganhar dinheiro para ajudar em casa. Amém. Retorno ali, começar a vender lá na investimento. Brincadeiras à parte, Tarcísio, muito obrigado por ter disponibilidade, ser disponibilizado, né, nesse meio de semana para estar aqui com a gente. Foi uma alegria imensa de saber um pouco mais de você, conhecer um pouco mais sua história. Acho que todos nós que estamos aqui no estúdio hoje nos surpreendemos muito. Que bom. A gente faz igual resumo por capítulo na escola, sim, né? Ver no Instagram rapidão como é que é. Que bom, fico feliz. E surpreendeu mais do que a gente imaginava, acredito. Amém. Sei, com certeza nós vamos querer tê-lo aqui 2, 3, novamente, futuramente, para nos adentrar ainda mais nessa história linda aí que você está construindo. Espero que Deus realmente continue te abençoando muito, a sua família, sua esposa, suas filhas. Amém. Que agora a pequenininha aí venha com muita saúde. Amém. Né? Eu não vou ser aquele cara chato, mas podia vir um homem também para dar uma... Podia. Ô, Jesus. Eu desisti quando dá uma rezada. A Catarina. A Catarina era a minha última esperança. Eu falei, agora vem a Catarina. Eu falei, não vai vir mais não. Aí quando descobri, eu falei, agora vem. Aí veio a Clara. E a gente colocou o nome de José, né? Foi o primeiro menino vai ser José. Acho que a gente vai mudar o nome, porque acho que o José não quer vir. Não quer. Então acho que vai ser João, vai ser Joaquim, vem, então vamos mudar o nome. Mas logo, quem sabe, vem um menino, ou... Vamos ver o que Deus tem pra nós. Vamos fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, exatamente. É isso aí. Antes de terminar, Tarcísio, uma lembrancinha pra você. É de coração. Opa. É simples, mas... É simples. Se eu soubesse que eram 4 crianças, eu teria trazido um pouquinho mais pra você levar pra elas. E assim, antes que surja qualquer comentário, qualquer coisa, saibam, tá? Aqueles interessados, que a minha intenção é fundar um Carmelo e todas vão virar freiras, tá bom? Isso. O nome de santa já tem todas, né? Fiquem tranquilos aí, tá bom? É isso aí.
Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se emocionado aqui junto com a gente. Acho que é isso. Então, aquele último recado, né? Fiquem... Oh, meu Deus. Esqueci o que eu ia falar. Tirou férias e esquece. Tá voltando. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com o pessoal, comentem bastante aí o que vocês acharam. Se você tem um testemunho aí lindo e emocionante igual o Tarcísio trouxe pra gente, compartilhe aí com a gente. A gente adora ouvir essas histórias. E acho que é isso. Fiquem com Deus. Deixa o like, se inscreve no canal. Siga a gente no Instagram, o Tarcísio também, que deixou a arroba Isso ali. aí. Lá no meu Instagram também tem o contato, tá? Para as missões que Deus nos confia. Então, de repente, um retiro, alguma coisa que a gente puder, tá junto. Fazendo a vontade de Deus, entre em contato lá e estamos à disposição. É isso aí. E um último recadinho, provavelmente vocês viram rolando aí durante o episódio, mas eu esqueci de falar. Nós estamos em mês de aniversário, então aproveite o cupom de desconto na nossa loja. Oi, Nilson. E ajude. Era para ter falado no começo do vídeo, eu esqueci. Mas é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.